Abemos Galaxy S25 Edge, finalmente o smartphone ultrafino da Samsung foi apresentado ao mundo. Ele será apresentado no Brasil no dia 21 de maio, então no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho informação de preço ou data de chegada oficial às lojas brasileiras. Mas já dá para tirar algumas primeiras impressões sobre esse smartphone. Eu escrevi vários artigos para o targethd.net falando sobre ele, e aí eu já aproveito para convidar você a visitar o blog para ler esse conteúdo, porque nesse vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões gerais sobre o telefone e ao longo dos próximos dias eu vou comentar alguns aspectos, recomendar não, vou comentar, gente, 10 da manhã eu tô com sono, eu vou comentar alguns aspectos específicos sobre o dispositivo de alguns pequenos deslizes que a Samsung cometeu com ele, porque é óbvio que ele é um primeiro produto de uma nova era, de uma nova linhagem de produtos dentro da Samsung, mas ele tem alguns pontos que incomodam. E eu sei que não incomoda só a mim, vai incomodar outros produtores de conteúdo que se focaram em alguns detalhes que talvez a Samsung ou não quis contar ou deixou de lado para que você não descobrisse. Mas nesse vídeo eu quero apenas e tão somente conversar com você sobre o lançamento de forma específica e para onde que esse smartphone vai, porque afinal de contas a gente estava no caminho de ter dispositivos com grande autonomia de bateria e agora a gente tem um telefone ultrafino com bateria de 3.900 mAh. Será que essa combinação com um processador ultra potente vai dar certo? Tenho minhas dúvidas. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que mesmo sem ter $1.099 na conta bancária nesse momento, já esfregam as mãos por causa do Galaxy S25 Edge. Existe uma tendência de mercado para entregar smartphones ultra finos. Por quê? Porque todo mundo se encheu o saco de levar um tijolo dentro do bolso. Para muitas pessoas não adianta ter um smartphone com bateria de 5.000 mAh se ele parece uma lajota. Essa é a conclusão que a gente chega quando a gente vê vários fabricantes indo para a mesma direção. Algo que me chama muito atenção, negativamente inclusive, porque todo e qualquer usuário de smartphones, na verdade, quer autonomia de bateria. Eu nunca vi, quer dizer, agora a gente vai ver, né? Mas eu antes não tinha essa percepção de que as pessoas estavam preferindo o design no lugar do tempo de uso com o dispositivo longe da tomada. E também a gente tem que levar em consideração que a gente está na era da inteligência artificial. Qualquer dispositivo, não só smartphone, tablet, computador, smart TV, qualquer coisa que tem sistema operacional conta hoje com inteligência artificial. E para a inteligência artificial funcionar no smartphone, demanda energia. Ainda demanda muita energia, porque o processador tem que trabalhar mais, a GPU tem que trabalhar mais. Pensa em todos os processos que uma IA generativa precisa fazer para poder entregar os prompts de forma mais independente possível da internet. Algumas plataformas ainda vão depender dos servidores conectados, mas o objetivo prático, principalmente para aquelas tarefas que podem ser feitas em modo offline, como, por exemplo, produção de textos, a geração de traduções ou melhorias nas fotos e pós-processamento de fotos, tudo isso dá para fazer de forma independente, sem depender da conexão com a internet. E para isso demanda energia. Então, por que você vai colocar uma bateria menor em um smartphone ultra fino? Apenas e tão somente pelo design? Sinceramente, a conta não fecha para mim. Mas aparentemente é isso que essa nova leva de smartphones ultra finos quer entregar. Lembrando sempre que a gente vê um movimento diferente dos fabricantes chineses, Xiaomi, Honor, Huawei, Vivo, Realme, Redmi, Poco, todas elas estão indo para o caminho de colocar baterias maiores, mas mantendo a espessura dos dispositivos
enquanto que Apple e Samsung estão apostando nos smartphones ultrafinos. E aí, eu não sei se eu realmente gostaria de ver isso se popularizando em larga escala, porque, pelo menos em um primeiro momento, a gente vai ter smartphones ultra finos que não aumentam a capacidade de bateria e que, em teoria, vão entregar autonomias menores. Eu não sei se essa ideia de apostar tudo no design é uma boa revolução para o mercado de smartphones. E ver a Samsung apostando nisso com tanta ênfase no Galaxy S25 Edge é um reflexo de que a Apple vai fazer a mesma coisa, outros fabricantes também, a Motorola também deve seguir pelo mesmo caminho, e eu não sei se essa é uma tendência de mercado que nós queremos. Eu não estou aqui dizendo que o Galaxy S25 Edge vai ser uma porcaria, porque ele não é. Não é possível que esse smartphone seja tão ruim a ponto da gente considerar ele, sei lá, o novo o novo telefone fixo mais caro da história, porque esse título pertence ao iPhone SE. Mas ele é um telefone premium, de toda regra. Alguns chegaram a pensar que o S25 Edge seria um intermediário premium ou um telefone básico premium entre o Série A, o Galaxy A e o Galaxy S25. Muito pelo contrário, ele está ali bem no meio entre o Galaxy S25 Plus e o Galaxy S25 Ultra. Ele abre mão de algumas coisas, como por exemplo, uma maior quantidade de sensores fotográficos para, em compensação, colocar um sensor de 200 megapixels na parte traseira, apostando também que a baixa espessura do smartphone e o formato mais compacto vai beneficiar aqueles usuários que vão trabalhar com fotografia e vídeo. E sim, isso é verdade. Eu acho muito mais agradável filmar num smartphone e fotografar num telefone que tem dimensões mais compactas e baixa espessura. Eu saí de um Galaxy S21 Ultra para ir para um Galaxy S23 também por esse motivo. Então, essa aposta não apenas no premium, não apenas no aspecto mais, como que eu vou dizer, mais glamouroso do dispositivo, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter muita gente que vai fazer questão de colocar o S25 Edge em cima da mesa do jantar só para mostrar para o chefe, para os amigos, para os familiares que tem um smartphone premium e deixar de lado outros aspectos mais funcionais do dispositivo. Ele é um telefone bonito, não resta a menor dúvida disso, mas não sei se é exatamente aquilo que o consumidor quer. A Samsung promete que conseguiu gerenciar as questões térmicas do dispositivo colocando uma nova câmera de vapor, sabendo que essas pessoas vão jogar com esse smartphone que conta com o potente processador Snapdragon 8 Elite da Qualcomm. Agora, é bom a Samsung torcer para não produzir sei lá, um fritador de bacon e ovos em forma de smartphone, porque com um dispositivo que tem uma espessura de 5,8 milímetros, a tendência, a regra é que ele esquente mais do que a média, principalmente quando estiver executando os jogos pesados e quando ele precisar trabalhar com os recursos de inteligência artificial. Vamos esperar pelas primeiras experiências práticas dos usuários com esse telefone. Os early adopters serão muito importantes para a experiência de uso coletiva e até mesmo para essa primeira impressão que o Galaxy S25 Edge tem que deixar junto ao consumidor. Vamos acompanhar as primeiras análises de quem vai ter a chance de testar o dispositivo, mas olha, eu entendo o esforço da Samsung em tentar reinventar a roda. Entendo o esforço da Samsung em oferecer um dispositivo que seja disruptivo nos aspectos de design e que entregue uma nova proposta premium para o mercado de smartphones. Até entendo que a Samsung leva vantagem em relação à Apple, porque fez o caminho contrário. A Samsung teve a audácia de entregar os telefones dobráveis antes, bater cabeça com a linha Galaxy Z Fold, criar a linha Galaxy Z Flip, ter a experiência de miniaturizar componentes e trabalhar com gestão térmica com uma bateria em um telefone que tem uma estrutura mais fina, principalmente quando aberto, para entregar o Galaxy S25 Edge com todo esse expertise que a Samsung acumulou nos últimos anos
para poder oferecer esse dispositivo sem fazer com que ele caia nos erros que outros fabricantes já cometeram no passado quando entregaram proposta semelhante. A Apple vai para o caminho contrário. Deve lançar o iPhone 17 Air, se os impostos do Trump deixar, para depois entregar um smartphone dobrável. Há quem diga que isso vai acontecer em 2027. Informações do Sr. Mark Gurman, da Bloomberg, eu escrevi sobre isso no blog também. Porém, essa tendência de apostar no design, exclusivamente no design, prioritariamente no design, abrindo mão de uma maior flexibilidade fotográfica, de uma maior autonomia de bateria, de uma mais eficiente gestão térmica dos componentes internos do dispositivo, porque as chances desse smartphone esquentar além do que a gente gostaria existem. Tudo isso precisa ser observado com muita atenção para que o Galaxy S25 Edge não seja um grande tiro no pé da Samsung. Repito, não estou afirmando que esse smartphone é uma porcaria. No papel, ele tem tudo para ser um dos modelos mais cobiçados por quem pensa em performance pura, por quem pensa em maior qualidade fotográfica, apesar de que quantidade de megapixels não é sinônimo de maior eficiência fotográfica. Isso significa que você pode trabalhar com essa imagem com maior número de dados e dessa forma você pode, sei lá, imprimir um pôster daquela menina que você está observando no trabalho. Não faça isso. Não tire fotos das pessoas sem autorização delas, tá? Mas você pode trabalhar em modo profissional com as fotos e vídeos registrados nesse sensor de 200 megapixels disponível no modelo Edge. Porém, temos aquelas preocupações. Sem falar que a Samsung cometeu um erro de execução e de conceito nesse dispositivo, não um erro conceitual como, por exemplo, o Galaxy Note 7, porque eu acho que a Samsung aprendeu a lição de oferecer um smartphone com boa capacidade de bateria, compacto e sem que as partes de metal entrem em contato com a própria bateria, para ele não explodir ou eventualmente criar algum acidente mais sério com o usuário que usa. O usuário que usa é ótimo. Com esse usuário que é proprietário do smartphone. Mas é um erro de execução porque se a maior preocupação é a autonomia de bateria, por que a Samsung não utilizou as tecnologias mais modernas para isso? E eu vou gravar um vídeo sobre esse aspecto, falando especificamente do maior erro da Samsung com o Galaxy S25 Edge. De novo, não tem preço no Brasil, mas prepare o bolso porque a pancada vai ser pesada. Lá fora, a versão com 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM custa em torno de $1.099. E o modelo com 512 GB de armazenamento custa $1.199. Ai, eu sei. Dói lá fora, vai doer aqui e o S25 Edge vai ser para poucos. Para quem pensava que esse smartphone não ia ser um modelo premium, errou feio e errou rude. E a gente que não sabe o que está falando, porque telefone ultra fino, com estrutura de titânio, com a última versão do Gorilla Glass revestindo a parte frontal e traseira do telefone, a câmera de 200 megapixels que eu já falei, processador Snapdragon, o mais top de todos, o que deixa o telefone mais caro. Tudo isso só poderia resultar em um telefone que, na minha opinião, é tão premium ou mais que o Galaxy S25 Ultra. E eu estou aqui esperando pelos primeiros feedbacks, tanto dos especialistas quanto dos usuários. Mais tarde, mais adiante, eu volto para comentar sobre isso com você também. Para mais, acesse targetled.net ou pode me seguir nas redes sociais. Eu estou no @o Eduardo Moreira em todas as plataformas. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.